Olá, amigos, olá, amigas do nosso Economia e Desenvolvimento. Estamos iniciando mais um programa e, na verdade, estamos com esse programa gravando aqui agora o último, programa do segundo mês do ano. Está terminando fevereiro e tudo começa agora após o carnaval. Carnaval que, aliás, nem vai sair, Em vários lugares aí foi transferido para maio e tal. Vai ser um carnaval de praticamente outono, Todo o país, aqui inclusive em Porto Alegre. De qualquer maneira, obrigado pela audiência aí do programa. Teremos novidades a partir de março, que eu vou trazer aqui para vocês. E certamente boas novidades, Coisas interessantes que vamos alinhavar a partir de agora. O programa que está entrando no 22º ano, há 22 anos, combinando aí com o número do presidente Jair Messias Bolsonaro, 22, e com o ano de 2022. Bom, nós vamos começar o programa, como é tradição aqui, trazer o espaço empresarial, o momento empresarial, na verdade, porque esse é um assunto importante que interessa às empresas, e quando nós temos empresas sadias, empresas prósperas, nós temos a comunidade próspera, o país próspero, a nação próspera, e a prosperidade é uma coisa de Deus também. Nós precisamos alcançar a prosperidade. Prosperidade não é só ter dinheiro no bolso. Prosperidade é ter saúde, felicidade e saber viver. Bom, neste momento empresarial, Cristiano Buchor, que bom, mas que elegância, hein, meu? Silvio, muito obrigado mais uma vez, pelo convite. Momento tradicional, Da gente vir aqui falar sobre a nossa economia. E muito obrigado, Mas essa elegância aqui é para prestigiar esse quadro renomado que a gente tem há anos, É verdade, esse aí, a Christian Dior qualquer dia vai patrocinar esse espaço aqui, Mas Cristiano, nós estamos entrando naquela fase que sempre há esse encontro nosso com o leão. Quando eu digo leão, é o leão do imposto de renda, Está na hora de acertar o homem. É isso aí, Silvio. Então, nesse momento empresarial, quadro tradicional, sempre estamos aqui para trazer esse momento do imposto de renda. Agora, essa vizinha, leão cada vez mais sedento, Tá na hora da mordida, por assim dizer, Silvio? Então, a gente veio trazer aqui essas novidades, o que mudou, o que não mudou, o que vai acontecer, a partir de agora. Então, final de fevereiro, início de março, declaração do imposto de renda, até final de abril, Silvio. Todos estão preparados, como sempre, a gente trazendo as dicas aqui, Temos uma novidade aqui que não é de certa forma, uma novidade, que é uma crítica, que nós estamos com a tabela do imposto de renda um pouco defasada, Silvio? Aliás, é isso aí que nenhum presidente, nenhum governo conseguiu equalizar isso, resolver esse passivo, Exatamente, Silvio. 134% de defasagem na tabela do imposto de renda. Estamos há 7 longos anos aí, sem ter qualquer movimentação, de atualização dessa tabela. A gente fica muito chateado, muito triste, e é cobrado muito, pelos contribuintes que ano após ano vem este aumento de carga tributária. E, Silvio, por que eu digo aumento de carga tributária? Não aumentou a alíquota, não aumentou o percentual, não aumentou o fato gerador. Entretanto, não corrigir a tabela do imposto de renda é uma forma do governo aumentar a arrecadação. Aumenta sem mexer na estrutura toda. Exatamente, é uma jogada, de certa forma, muito inteligente do governo. Eles não atualizam e a cada ano que passa eles têm um aumento de carga tributária, ou seja, um aumento do imposto, 7 anos, Silvio, sem corrigir, desde 2015, ou seja, lá em 2015 o salário mínimo era R$ 788, hoje a gente está em R$ 1.200, a gente tem a mesma tabela, ou seja, obviamente se alcançou um nível muito grande de contribuintes. E esses contribuintes, na verdade, além da questão do imposto em si, eles têm a conformidade, ou seja, eles têm a obrigatoriedade de entregar uma declaração e eles não o fazendo, eles têm uma multa. Então, isso também é fonte de receita e a gente também tem que considerar, porque reiteradas vezes a gente vem no programa aqui falar no custo de conformidade, ou seja, na simplificação. E a cada ano que passa, a tabela não sendo corrigida, aumenta uma declaração e o contribuinte, na verdade, tem essa situação e uma imposição de multa, Silvio. Agora, chegando objetivamente, quem deve declarar o imposto de renda 2021, 2022?
Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 28.559,70, tá? Quem teve investimentos em ações, bolsa de valores, B3, fundos, essas pessoas estão obrigadas a declarar. Quem teve ganho de capital, quem teve atividade rural e teve receita bruta, aqui se frisar receita bruta superiores a R$ 142.798,50 centavos. Qualquer estrangeiro que residiu no Brasil até 31 de 2 de 2021 precisa declarar o imposto de renda. Quem teve o patrimônio superior a R$ 300 mil. E aqui vai a nossa dica também, né, Silvio? Poxa, o patrimônio 300 mil, ele está, na verdade, alcançando a obrigatoriedade cada vez a uns níveis mais baixos da nossa população, né, Silvio? E, por último, quem teve rendimentos isentos ou não tributados superiores a R$ 40 mil. Quem foi lá, fez uma operação na Bolsa de Valores, teve aquele rendimento inferior a esse valor, ele, se seja só por esse motivo, não está precisando declarar, Silvio. Perfeito. E, Silvio, temos aqui que frisar que falamos no ano anterior sobre reforma tributária, uma reforma que iria impactar no imposto de renda. A gente teve medidas em que foram noticiadas em que a faixa de isenção ficaria em R$ 2.500 e não aconteceu. Infelizmente, hoje a nossa faixa é R$ 1.903. Então, Silvio, imposto de renda, fique atento, guarde, separe a documentação, né? Apresente para o seu profissional, contrate o profissional que é um profissional de sua confiança, faça a sua declaração de imposto de renda, faça o ajuste com um leão, porque a mordida, ela não vem tão suave, né, Silvio? E a mordida é certa e é dolorosa, né? Bom, claro que nós estamos chegando aí agora nos prazos, né, de entrega da declaração, mas tem o prazo final da declaração. É importante, né, que a gente tenha esses prazos bem avivados. Isso aí, Silvio. Prazo final da declaração do imposto de renda, né? Excepcionalmente, nos 2 últimos anos, pandemia, se lutou por uma prorrogação, se teve a prorrogação esse ano não vai ter prorrogação. Dia 30 de abril, prazo final da declaração de imposto de renda, se preparem, temos prazos. Não deixem para as últimas horas. Não deixem para as últimas horas, a pandemia já está mais suave, vai ter algumas novidades no decorrer, né, do próximo mês que eu vou trazer aqui para vocês sobre a documentação, sobre o que pode, na verdade, se aproveitar, né, de despesas e tudo mais, Silvio. Então, no próximo momento, a gente traz esse assunto, um momento mais oportuno. Tá bem, até para saber se esse valor que muitas pessoas receberam, o Auxílio Brasil, Bolsa Família, isso aí entra também na declaração de imposto de renda. Obrigado. Perfeito, Silvio. Isso vai ser muito bem pontuado aqui por nós. Perfeito. Um grande abraço. Até uma boa semana. Obrigado a todos. Olá. Inegavelmente vivemos um novo tempo nas relações capital-trabalho. Ambos evoluíram, mantiveram e aperfeiçoaram conquistas e isso tem sido bom para as relações entre eles. Se observarmos bem as empresas que conseguem equilibrar as normas sociais, os valores transcendentes da natureza humana, com as normas de mercado, valores de mercado, são as de melhor desempenho. Nem sempre o trabalhador age motivado pelo valor monetário que ofere, mas em função de valores não exprimíveis em moeda, mas que lhe emprestam prazer e realização. Então, é hora de ampliarmos essa realidade em que todos ganham. Sejam pequenos negócios ou grandes, a forma de equilibrar essas duas faces de uma mesma moeda, o lucro empresarial e o ganho laboral, é a mais inequívoca fórmula para o sucesso e a prosperidade das empresas e das pessoas. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação.
Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, amigos, desse espaço da Russell Bedford aqui no programa. Aliás, a Russell Bedford é uma empresa extraordinária, né? Porque onde ela toca, aquilo vira ouro. Quer dizer, do ponto de vista de expansão das empresas, de prosperidade e de abrir um caminho para que as empresas possam trilhar esse caminho e chegar lá no topo, né? Na conquista que ela tanto almeja. E eu fico muito feliz, né? Que um grande abraço ao Bruno aí, que é o nosso coordenador aqui com o programa. E parabéns aí a toda a equipe da Russell Bedford, que vem aqui e dão um recado maravilhoso que eu tenho a certeza, e aliás eu tenho esse retorno, esse feedback, através das inúmeras, das centenas de manifestações dos nossos amigos empresários, e não só aqueles empresários que já estão constituídos na economia, grandes empresas, a CMPC, por exemplo, o presidente lá, o Maurício, adora esse espaço aqui, o Maurício da CMPC, grande abraço ao Maurício, né? O presidente da CMPC, Celulose Rio-Grandense. E assim como ele, muitos empresários grandes, né, graúdos e tal, que estão no top hoje. A CMPC hoje é uma grande empresa multinacional, mas as pequenas empresas é aqueles que estão começando no mercado. E hoje nós vemos, assim, o ano passado, por exemplo, de 2021, nós tivemos a criação de quase 3 milhões de novas empresas, micro e pequenas. Isso mostra que as pessoas estão acreditando na economia, não é só isso, mas estão despertando para serem também empresários. E isso é muito bom, quer dizer, nós temos empresários aí, jovens empresários, aqui temos um jovem aqui, por exemplo, o Diogo Monticelli Rocha. Diogo, muito prazer em tê-lo aqui, que tu é porto-alegrense, e o Diogo é jovem e está desenvolvendo esse produto maravilhoso, que é a questão da educação corporativa. Tu és a sócio-gerente de expansão de educação corporativa da Russell. Parabéns, sucesso. E o que temos aí de novidade sobre educação corporativa? Vamos começar explicando o que é educação corporativa. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Silvio. É sempre um prazer estar aqui contigo nesse programa. A educação corporativa, ela é uma prática de gestão de pessoas, né, que tem por objetivo principal a evolução do colaborador, o desenvolvimento de novas práticas, né, e desenvolver também dentro da empresa um clima, né, de aprendizagem que oportuniza a abertura e a assimilação por parte do colaborador de novas competências, habilidades e conhecimentos que, com certeza, vão auxiliar ele na busca dos seus objetivos, nas buscas dos objetivos da empresa especificamente, né? Diogo, eu sabe que eu, como economista, eu leio muito nessa área da administração e tal. E tem muitos autores que tratam muito uma questão que diz respeito ao desenvolvimento empresarial. Por exemplo, eles dizem o seguinte: nós temos na vida do ser humano e sobretudo na vida corporativa normas sociais, que são as normas que nos acompanham, valores e tal, e as normas de mercado. Até eu fiz um comentário a respeito disso no meu espaço hoje. E essas normas, muitas vezes, elas se digladiam, né? Elas não são complementares, em algumas partes são, e normalmente elas o são, mas elas, de certa maneira, às vezes elas competem. Esse também é um grande momento assim que as empresas, através da educação corporativa, de compatibilizar essas duas coisas. Perfeitamente, Silvio. A educação corporativa, ela traz para a empresa uma grande ferramenta de adaptação e de encaixe dos interesses do colaborador com os interesses da empresa. E automaticamente um colaborador feliz, um colaborador que percebe que seu trabalho faz sentido, é um colaborador que trabalha mais e melhor. É um colaborador que entrega mais qualidade, é um colaborador mais atencioso, é um colaborador mais engajado com a empresa, né? Então, esse é um ponto que eu saliento sempre, que entre as diversas importâncias da educação corporativa, a de engajar o colaborador, a de adaptar a sua função, o seu conhecimento, especificamente na necessidade, no objetivo da empresa, é o mais fundamental. A educação corporativa, ela traz o colaborador que sabe, por uma questão de conhecimento técnico, acadêmico ou de expertise, ele sabe algo relacionado à sua função, porém, ele não sabe como aquela função é exercida na concorrência, em outras empresas ou algo parecido.
E a educação corporativa traz a oportunidade deste colaborador de aprender novas práticas e executar cada vez melhor a sua função. Então, para a empresa que está aplicando educação corporativa, ela tem um colaborador feliz, mais engajado, em eterno aprendizado, porque o aprendizado ele é um estado mental. Né? Então, assim, quando eu estou em configuração interna de aprendizado, a minha mente já se prepara para receber novas informações, estocar aquele conhecimento que acha importante, excluir aquele conhecimento que não acha tão fundamental neste momento ao tema. Focar naquele, né? Focar naquele que está aprendendo naquele momento. E com isso, ele diariamente ou de período em período, conforme as estratégias da empresa, ele vai evoluindo degrau a degrau e crescendo junto à empresa. Porque, como fala Peter Drucker, né? Nós contratamos por um currículo e nós demitimos, muitas vezes, por um comportamento. É verdade. E esse estado mental de aprendizado que a educação corporativa oportuniza, ele é fundamental para o engajamento, para a coletividade, para o encaixe do colaborador com os objetivos da empresa e para um bom andamento funcional da empresa. Tu tocaste nessa questão da educação corporativa, né? É a mesma coisa, por exemplo, eu trabalho muito com médicos, aqui temos vários médicos, eu trabalho muito com a medicina também, e na medicina temos a chamada educação continuada do médico, né? Isso acho que mais ou menos se aplica aí, ou seja, a educação corporativa, porque na verdade tudo é uma impermanência, a vida é impermanente, ela vai e desaparece, ela se transforma e tal, né? O conhecimento também. E através da educação corporativa, me parece, se esse é o caso, tu me confere ou não, ela faz exatamente esse papel, de compatibilizar as questões assim, do âmbito pessoal, né, do relacionamento pessoal, da forma da pessoa se relacionar com a empresa, com os valores que a empresa oferece e tal, e ela tem que agregar essas duas coisas. Então, esta é a importância da educação corporativa, de juntar essas partes e fazer com que ela se torne una, com um foco único para chegar a um objetivo que é o objetivo empresarial? Perfeitamente. A importância da educação corporativa é que ela traz para a empresa um diferencial competitivo que a concorrência não vai encontrar. A concorrência não vai encontrar o Diogo que trabalha no setor de expansão da Russell. Ele não vai encontrar outro Diogo no mercado, só tem aquele Diogo. E aquele Diogo só tem aquelas qualidades e aquelas competências porque foram desenvolvidas dentro da Russell com as necessidades e com os objetivos que a Russell tem. E que faz sentido tanto para mim como colaborador, quanto para a empresa, quanto objetivo comercial. Então, a educação corporativa, que também é denominada muitas vezes de educação continuada, ela encaixa perfeitamente nesse objetivo, nessa estratégia de diferenciar. Hoje nós estamos em um mundo em que o conhecimento, ainda mais depois de 2 anos e meio de pandemia, de reclusão que nós estamos enfrentando, os colaboradores, as empresas e os colaboradores se viram forçados a partir para a internet para a aquisição de novos conhecimentos. E com isso, as empresas que ofereciam isso disseminaram uma quantidade imensa de conteúdo. E hoje nós estamos em um momento em que não basta só saber, nós temos que saber fazer. Então, por isso, tem muitos cursos gratuitos pela internet, mas que após a realização do curso, a pessoa que estudou fica meio perdida do que fazer exatamente, porque não basta saber só cientificamente ou de uma forma educacional, didática, aquele conteúdo. É importante tu saber praticá-lo. E é nisso que a educação corporativa ela é tão importante. Ela ensina a prática da execução. Então, tu não tem só uma visão macro, tu tem uma visão micro, tu tem uma execução melhorada, né? Porque tu tem essas visões, o trabalho pormenor sendo executado, estudado e aperfeiçoado. Dá para perceber muito bem nessa tua explanação o seguinte, que na verdade a educação corporativa, ela tenta fazer com que haja um encaixe do trabalhador, digamos, do colaborador, porque cada um de nós tem os seus valores, tem a forma de se relacionar e tal. E num ambiente corporativo, aliás, o IBGE lançou um dado ano passado, que a maior parte das demissões, a maior parte da falta de adesão e de permanência
de trabalhadores nas empresas era a inadaptabilidade relacional. Ou seja, as pessoas perderam ou não aproveitaram a oportunidade de, no ambiente corporativo, saber se relacionar. Então, de certa maneira, essa educação corporativa resgata esses valores. Porque eu imagino, assim, eu sempre fui um cara muito expansivo, de bom relacionamento, imagino, e luto por isso, é que o relacionamento, de certa maneira, tem uma certa magia. Né? E esta magia, quando tu te defronta com ela, quando tu utiliza ela, tu cria um ambiente ao teu redor, um ambiente propício a desenvolver as coisas. Perfeitamente. A educação corporativa ela traz aquela mentalidade que eu comentei anteriormente de aprendizado. E a mentalidade de aprendizado, ela não é individual, ela é um estado mental em que tu busca recursos aonde tu puder para evoluir no conhecimento ao qual tu está buscando. Perfeito. E a coletividade ela é fundamental nesse momento. Porque se eu preciso buscar recursos em um livro, na internet, em um vídeo, eu posso buscar com os meus colegas também. Então, esse clima de aprendizagem, ele auxilia em muito ao clima organizacional, porque as pessoas realmente têm uma cooperação ainda maior quando estão em um mesmo barco de aprendizado e evolução. Perfeitamente. Quer dizer, aí se torna permanente, esse aprendizado é permanente, né? Aí se evolui. Bom, a coisa é tão importante, é tão significativa para a empresa que vocês estão criando um Instituto de Educação Corporativa a partir do dia 10 agora de março. Perfeitamente. Queria convidar a você, Silvio, e a todos os telespectadores que acompanham o teu programa. Eu queria convidá-los a participar da nossa live no canal do YouTube da Russell Bedford Brasil. A nossa live de inauguração do Instituto de Educação Corporativa Russell Bedford. Né? Uma plataforma onde serão oferecidos diversos cursos, já constam hoje com mais de 20, entre aproximadamente 20 cursos técnicos e comportamentais. Gestão do tempo, inteligência emocional, questões de contabilidade. Os nossos cursos, muitos deles também são pontuados pelo CFC, né, pelo Conselho Federal de Contabilidade, e conta ponto para a educação continuada para profissionais ligados a essa instituição. Então, o Instituto Russell Bedford está chegando com diversos cursos a partir do dia 10 de março. Estão todos convidados. Será uma plataforma muito intuitiva, muito prática. Tem cursos com valores simbólicos. Será ofertado também uma assinatura mensal, onde tu vai ter acesso a diversos cursos. E é uma plataforma que vem para trazer novos ares para a educação corporativa. Até o momento, a educação corporativa ela está muito... o que nós temos visto no mercado, ela está muito empacotada, né? Elas são, ou ela é muito específica ou ela é muito genérica. E a Russell Bedford ela vem para trazer um outro enfoque, né? Para trazer uma realidade, aproximar a teoria da realidade. E depois de muita consultoria, de muitas empresas solicitando diversos treinamentos, depois de nossos profissionais estarem muito preparados para isso, nós resolvemos, então, abrir o Instituto com cursos exclusivos, né, cursos desenvolvidos 100% pela Russell Bedford e oferecido para o mercado aí para participar dessa evolução e dessa retomada econômica que nós estamos tendo no momento. Que beleza, só podia ser, né, uma iniciativa da Russell Bedford. Parabéns, Diogo, pela entrevista, aprendi muito aqui. E vejam bem, ele falou em educação corporativa. A saída, toda a saída, tudo aquilo que tu quer fazer e evoluir enquanto seres humanos, evoluir enquanto sociedade, enquanto nação, ela tem uma base, que é a educação. Né? E aí a educação corporativa da Russell é esse instrumento e será, com certeza, cada vez mais consolidado no mercado. Um grande abraço, parabéns, obrigado pela entrevista e aprendi muito. Muito obrigado, senhor. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna.
É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Riograndense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Essa semana marca a última do curto e desafiador mês de fevereiro. Tradicional por ter menos dias e ainda comportar uma semana que, em termos econômicos, para a maioria das empresas, nada acontece. Como se diz aqui no Sul, o ano começa depois do Carnaval. Um ano estranho. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 150 mil novos casos diários de Covid. E seguimos ainda com uma média de 1.000 mortes diárias pela pandemia. Ao contrário de 2020 e 2021, estranhamente ninguém fala em ficar em casa. As aulas estão iniciando presencialmente em diversas instituições, empresas parando por falta de gente e seguem operando. Amigos, familiares, muita gente que conhecemos por todos os lados estão contaminados. E tudo isso nos faz pensar que nós somos mesmos massa de manobra. Por muito menos, paramos a nossa vida e nos trancamos em casa na esperança de que tudo iria passar. Pelo jeito, se passar era se adaptar, então passou. Vamos ver agora qual é o interesse. Pelo jeito, saímos de casa como se nada estivesse acontecendo. Os ventos mudaram, novos interesses. O rebanho precisa seguir a nova moda. Saia de casa e finja que nada está acontecendo. Um detalhe, eu sempre fui contra o lockdown. Meus amigos, muita coisa para refletir nessa semana que o Brasil para poder recomeçar. Bom, nesta época do ano, evidentemente que nós estamos voltados com as nossas atividades, tal. Agora, final de fevereiro, termina o Carnaval, a partir de 2 de março, retomamos as atividades, mas tem um assunto que sempre é recorrente nesta época do ano. Qual é? Imposto de renda. É por isso que nós estamos dando destaque a esse assunto, porque esse acerto com o Leão é fundamental. Eu sempre lembro assim, que lá na década de 70, quando eu comecei a trabalhar e tal, não tinha o imposto de renda era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade, tinha que contratar um contador, um advogado, etc. e tal. Mas hoje as coisas estão mais complicadas porque, diferentemente de lá atrás, os caras podiam, de certa maneira, tentar envolver o leão. Hoje é complicado, hoje não dá. Hoje tu tem que saber enfrentar o leão de cara com ele e provido de certos cuidados, né? E esse tipo de cuidado é que nós vamos agora ver quais são com o doutor Gustavo Bernardi. Bernardi, prazer em tê-lo aqui. Esse terno londrino aí ficou muito bem. O prazer é todo meu, Silvio. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, como eu disse, o imposto de renda está chegando aí, né? Tem muitos detalhes importantes que tem que ser levado em consideração. Sim, Silvio, tu falaste muito bem. Durante muitos anos, né, as pessoas não se preocupavam muito com a declaração do imposto de renda, porque como ela era muito entroncada, eles se contratavam um contador para fazer. Com a mecanização da declaração, com o fato dela hoje já vir preenchida com as declarações do ano anterior, as pessoas passaram a elas mesmas fazerem as suas declarações. E tu sabe o que aconteceu, Silvio? Começou a aumentar muito a malha fina. Porque as pessoas, ao não contratarem um especialista, não contratarem um advogado, um contador, pelo menos para revisar essa declaração, acabam cometendo diversos erros. Muitas vezes erros singelos que não ocorreriam e elas vão para a malha fina. Então eu fiz um apanhado aqui dos maiores equívocos que a gente analisou de todos os processos que nós tivemos no escritório e que eu acho que é muito interessante. Então veja, quando você vai fazer essa declaração do imposto de renda, e é preciso tentar que mais um ano sem correção na tabela do imposto de renda, né, você tem que tomar diversos cuidados. Existem algumas questões que são pontuais. Eu trouxe algumas aqui, até fiz uma colinha, Silvio, para passar aqui para o nosso pessoal. O primeiro cuidado que tem que ter é o que a gente chama de omissão de rendimentos. É preciso compreender que hoje o fisco tem diversos robôs que buscam informação e sabem o seu rendimento, ou sabem muito próximo o seu rendimento. Então, não é saudável você omitir rendimentos, principalmente aqueles rendimentos que são oficiais, assalariados,
Agora nós tivemos o auxílio emergencial, esse auxílio emergencial tem que ser declarado, né? Bolsa Família. Bolsa Família, muitas vezes a devolução do imposto de renda dos anos anteriores, né? Então, primeira informação é essa, não omitir rendimentos. E, principalmente, ter em mãos a informação que o seu empregador encaminhou ao fisco. Então, o empregador, ele encaminha ao fisco aquilo que pagou para cada empregado. Então, o empregado tem que ter essa informação e o contribuinte tem que colocar ela de forma correta, sem omitir rendimentos. Uma das maiores questões na omissão de rendimentos é quando se tem dependentes da declaração do imposto de renda e você omite os rendimentos deste dependente. Então, muitas vezes o filho é seu dependente e está fazendo um estágio remunerado na faculdade. Aquele estágio remunerado foi comunicado ao fisco e você esquece de fazer os rendimentos na sua declaração. Vai cair na malha fina. Outras vezes, hoje em dia tem ficado muito em voga você colocar os pais como dependentes, né, para reduzir ali o imposto. Mas o pai tem aposentadoria, o pai tem fundo de pensão e a pessoa esquece de colocar esses rendimentos. Todo dependente soma o rendimento dele com o rendimento do declarante. Então, é muito importante que você considere isso na sua declaração, tá ok? Uma outra questão muito importante e que gera muita malha fina é despesa médica. As pessoas têm o costume de declarar tudo como despesa médica. Mas é preciso compreender que determinadas especialidades não podem ser declaradas. Nutricionista, fisioterapeuta, uma série de profissões, atividades médicas... Psicólogo, psiquiatra? Psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Se o psiquiatra emitir o recibo, você pode declarar porque o psiquiatra é médico. Né? Uhum. Mas uma das coisas que mais acontece é o seguinte: há uma divergência entre aquilo que o médico declara que recebeu de ti e aquilo que tu declarou. Quando você declara uma despesa médica e a partir do momento que o fisco colocou o campo de identificação do CPF, do CNPJ, da clínica ou do médico, né? O que o fisco faz com isso? Ele vai lá na declaração da clínica, vai lá na declaração do médico... Para conferir. E quando há uma divergência, pum, cai na malha fina. Muitas vezes você não negocia isso com o médico na hora de fazer a sua consulta, enfim, seu tratamento, e você cai na malha fina. Uma outra questão também, as pessoas colocam exames, colocam um custo de óculos, isso nada pode ser declarado. A única coisa que pode ser declarada cheia é quando você tem uma despesa hospitalar, né? Tudo aquilo que está na AIH, que é a autorização de internação hospitalar, pode ser declarado. O resto você tem que negociar com o seu médico, você tem que renegociar com a clínica que você fez o tratamento e obter deles a declaração do que eles vão declarar. Tá, ok? Uma outra questão que gera muita malha fina é pensão para filhos, né? Preciso entender o seguinte: quando você está pagando a pensão, você pode deduzir esta receita da sua declaração, porque é uma receita dedutível. Mas quem está recebendo a pensão em nome dos filhos, né? Ou seja, muitas vezes os filhos ficam sob a tutela da mãe e o pai paga a pensão para os filhos. Esses filhos, sendo dependentes da mãe, aquela pensão é receita da mãe. Então, a mãe tem que declarar. E há uma outra coisa que começou a acontecer muito, Silvio, né? São pessoas que fazem um contrato de união estável, têm filhos e fazem um outro contrato estabelecendo uma pensão não judicial para os filhos. Esta pensão não é dedutível. A única pensão dedutível é a pensão que houve uma sentença judicial transitada em julgado. Portanto, se você, mesmo tendo uma união estável, tiver filhos, o ideal é que você homologue judicialmente aquela pensão para ela poder ser dedutível. Porque você está criando problema para quem está pagando, que essa pensão não é dedutível, e você está criando problema para quem está recebendo, que é uma fonte de renda não oficial. Então, corrija isso, tá ok? Outra questão muito importante nas declarações é o ganho de capital. Como tu sabe, Silvio, toda a venda de imóvel que gerou lucro gera um tributo de ganho de capital. Esse tributo de ganho de capital, ele é tributado em 15% de imposto de renda. Há diversas formas de você reduzir isso, tá ok?
Por exemplo, você sabia que se você vende um imóvel e este imóvel tem móveis dentro do imóvel, você pode fazer 2 contratos. Um contrato vendendo os móveis e outro contrato vendendo o imóvel, né? Você reduz o ganho de capital. E uma série de outras questões. O que é importante aqui é dizer o seguinte, olha, se você tem dúvida da sua declaração de imposto de renda, procure um profissional habilitado para lhe auxiliar nisso, porque cada vez mais o fisco tem pego as pessoas na malha fina. Muito bem, eu acho importante isso, na verdade, esse esclarecimento, porque é bem no momento, né? As pessoas, às vezes o cara está pagando mais, né? E por erro. Não sabe, por erro, por não ter esse assessoramento. Então é importante, até você está pagando demais, acima daquilo que é devido, por erro. Então é importante pagar aquilo que é devido. E fica numa boa. E hoje essa questão de que o fisco tem as informações. Claro, as pessoas pensam que podem enganar o fisco. Não, o fisco tem as informações. É como Deus, ele tem todo presente, tudo que é lugar, o fisco, né? Então não tem como enganar. Bernardo, um abraço, muito obrigado. Um abraço, Silvio. Até a próxima. Até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nós vamos conversar agora com o professor Saulo Sastre. Professor, muito obrigado pela tua presença aqui, né? Tu já tirou férias ou não? Sempre uma alegria. Silvio, eu estou naquela modernidade, né, Silvio? Eu parei um pouco no final do ano, depois eu vim fazendo o que o pessoal no comercial chama de TQQ, né? É terça, quarta e quinta. E aí, segunda e sexta, tu trabalha mais online. Mas não, a questão das férias mesmo, ainda não tirei. Mas nem pretendo, porque nesse sistema o ano está iniciando forte para nós lá na empresa, né? E a gente está com muitos projetos esse ano, tá o brilho no olho, né? Tá bom. Que legal. É uma recuperação, a gente está vendo que a coisa vai acelerar, né? Eu acho que isso é importante. Mas eu queria te fazer uma questão que é a seguinte, Saulo, nós sabemos, né, que a pausa no trabalho, quer dizer, as fériasinhas, você dar uma folga, é importante, né, para que as pessoas possam se repensar, possam descansar um pouco, rever as coisas, né, ter uma outra percepção e voltar melhor no trabalho, né? Qual é a importância, digamos assim, de você tirar umas fériasinhas e tal? É importante 30 dias ou diluir isso durante o tempo? Eu faço isso, diluo durante o tempo uma pausa assim, e tal. Mas essa estratégia é fundamental, qualquer das duas. A gente conversa muito com o pessoal de TI, né? E a gente vê assim que o cansaço, a gente na frente do computador, fazendo agenda, conversando, trabalhando, a gente usa o computador para tudo, né? Se é computador, celular, isso dá um cansaço no final do dia, dá um esgotamento que é necessário, sim, né? A gente parar ali. Mas cada um funciona diferente, né? Se eu, por exemplo, acredito que em 10 dias para mim está o suficiente. Somos iguais. E depois... 10 dias para mim é até demais. Exatamente. Daí começa a encher o saco, começa a ter saudade da rotina e tal. Mas eu gosto, sim, de uma sexta-feira, ou não trabalhar numa sexta-feira e emendar o final de semana intercalados, assim, esporadicamente, muitas vezes. Eu acho muito saudável isso. Então, hoje, mudou, né? Há muito tempo, no século passado, a gente tirava os 30 dias, ou vendia 10 e tirava 20 dias, mas não tinha toda essa tecnologia na nossa volta. Uma outra coisa que está difícil de parar é o WhatsApp, porque tu está ali... Aí tu tem que desligar do telefone,
né? Isso é um exercício, é um novo hábito que a gente tem que ter, se desvencilhar. Mas eu tenho chegado no final do dia mais cansado, e o que me faz recuperar um pouco são as caminhadas à academia, né? Tem que ter o equilíbrio que se fala do corpo e da mente e da alma, né? Então, nós somos corpo, alma e espírito. Se tu não cuidar dos 3 juntos, não adianta cuidar dos outros 2. Tudo é equilíbrio, assim, né? E tu diminui muito a tua produtividade se tu não cuida da tua parte espiritual e corporal. Saul, naturalmente, hoje as empresas estão... eu sou de uma geração mais antiga que a tua, claro, mas em que, como tu disseste, quer dizer, as pessoas tiravam 30 dias, pagavam, muitas delas vendiam 10, tiravam 20 e tal, mas hoje, e aquilo era assim, janeiro era aquela turma, 50% saía para férias, fevereiro os outros 50%. Então, hoje, não só do ponto de vista do trabalhador, mas as empresas, de modo geral, estão muito mais maleáveis em relação a isso. Elas estimulam até as pessoas tirarem períodos assim durante o tempo, né? Porque isso aí eu acho que você percebe que, como tu disseste, quer dizer, às vezes a gente precisa dar uma paradinha e tal, alguns diazinhos, algumas horas e tal, e continuar. Então, já há essa flexibilização das empresas. E muita gente faz isso. Sim, as boas férias, né? Se, por exemplo, tu vai para a Europa, tu vai para o Nordeste brasileiro, tu vai fazer umas férias diferentes, estão fora dos períodos tradicionais, logicamente, claro. Melhores preços e tudo mais. O que impacta um pouco é a escola, que tem casais que têm filhos mais novos, e tal, que filhos mais novos não conseguem fazer. Mas as boas férias hoje, quer ver um período muito ruim de sair, é carnaval. Tudo é caro, tudo é lotado, as estradas são lotadas, né? É mais estresse. Agora, se tu vai, por exemplo, depois do carnaval, aí as praias estão vazias, tu consegue melhores ofertas. Já em março, agora a coisa começa a reduzir, né? E pensando assim, hoje com a globalização, né, é muito mais fácil que antigamente de tu ir para um lugar mais, onde não tem essa incidência de inverno e verão, é sempre verão. Então, tu consegue fazer férias maravilhosas, fugir do frio e tal, aqui do sul. E também consegue fazer férias no frio maravilhoso aqui na nossa Serra Gaúcha, tanto em Bento, né, que a gente conhece, Gramado, Canela, que todo mundo de fora do estado fala e elogia muito essa nossa região. A ociosidade, como uma coisa permanente, ela é muito ruim para o ser humano. Tem muita gente, eu tenho vários amigos que faleceram, morreram, porque eles trabalharam a vida toda, e daqui a pouco, eles sem ter essa percepção dessas coisas, eles pararam de trabalhar e não fizeram absolutamente nada, ou seja, morreram. A maioria deles morreu já por causa disso. Quer dizer, eu vejo assim que a ociosidade, ela é fundamental, você saber dosar a questão de quando ser ocioso, de que maneira ser ocioso, né? Por quanto tempo vai ter essa ociosidade, porque ela pode ser realmente um fator incentivador, vai te dar mais gás para as coisas, mas também ela pode decretar uma certa falta do que fazer e você ter um problema, digamos assim, uma decadência intelectual, uma decadência mental e corporal. E aí você acaba falecendo. Vários amigos meus fizeram isso aí e acabaram falecendo. Então, eu acho que tu tem essa produtividade, parou de trabalhar, eu estou aposentado há 10 anos, mas nunca trabalhei tanto quanto agora, só que de maneira diferente. Quer dizer, eu faço meus períodos de descanso, né? Quer dizer, tu tem essa condição. E é importante que a pessoa tenha essa percepção, né, Saul? Isso é um conceito moderno também, né, Silvio? Porque se tu conversa, a maioria das pessoas que se aposentam, elas sonham em se aposentar e não fazer mais nada. E é uma armadilha isso. É verdade. É uma armadilha. Se eu não me engano, era Leonel Brizola que dizia que ia morrer que nem cavalo velho, né, no trecho. E eu comungo dessa ideia, certo? Eu comungo da ideia que nós devemos continuar trabalhando até o final. Até o fim. Agora, logicamente, né, Silvio, coisas que... com outro ritmo, com outra perspectiva. Quando eu trabalhei como gestor público, e foi um período bem longo da minha carreira, eu via muitas pessoas, funcionários públicos, se aposentarem. E eu via assim, estampado na felicidade daqueles que trocavam de ramo. Era momento de fazer outra coisa, se dedicar a uma área que eles gostavam, sei lá, fazer doce, certo? E ali eles tocavam a vida. Tinham um rendimento do salário de aposentado, mais um rendimento extra. E também vi outros que realmente entraram para dentro do pijama e também para dentro de um copo de uísque e dali foram para o caixão. E rapidamente, sabe, um par de anos assim, a pessoa estava acabada. Inclusive, intelectualmente diferente, mais lento, mais devagar. E isso foram coisas que me marcaram muito. Eu também, Silvio, vou trabalhar até quando der.
Na verdade, quer dizer, o trabalho tem vários. Eu li vários livros dessa área. Tu é um cara que lê muito também nessa área. E a maioria dos sociólogos, das pessoas que trabalham a questão do comportamento, da ciência comportamental, que ela existe, a ciência comportamental, ela identifica o seguinte, que a coisa que mais realiza o ser humano, sabe o que é o primeiro número 1? Trabalho produtivo. O trabalho produtivo significa o quê? Quando você tem o seu trabalho, e esse trabalho não apenas satisfaz a ti, mas ele é expandido pela sociedade. Você faz o bem para a sociedade. Então, esse é o trabalho produtivo. Sem que tu tenha isso aí, as demais questões, elas ficam subalternas. Então, o trabalho realmente é fundamental. Saiu um estudo, eu não sei se foi pela Universidade de Harvard, mas que a idade mais produtiva do ser humano é dos 60 aos 70. É da Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard está desenvolvendo uma série de questões na área da espiritualidade. É a primeira universidade no mundo a fazer isso. Já faz há 20 anos, né? Então, ele faz vários estudos aí sobre as pessoas que têm uma certa espiritualidade e que desenvolvem isso, elas duram mais, têm uma vida mais feliz, né? E assim como dizia o Aristóteles, a eudaimonia de Aristóteles, eles citam isso aí, que eles buscam exatamente a eudaimonia que Aristóteles pregava. O que é isso? É ter uma vida plena e feliz. O que é uma vida plena e feliz? Tu tá bem com a tua vida, com a tua família, tu tá bem contigo mesmo, tu ter momentos de lazer, de renovação e tal, e feliz, aí tu vive feliz. Então, a Universidade de Harvard está fazendo exatamente isso, como tu citaste. Então, quem puder, entre lá no site da Universidade de Harvard, tem estudos maravilhosos sobre isso. E depois a segunda fase mais produtiva da vida do ser humano é dos 70 aos 80, vê se pode. Tô aí. Então, exatamente. Então, as pessoas pensam assim, e isso também é um conceito do novo século, né? Uhum. Porque as pessoas com 40 anos no século passado se achavam velhas. Uhum. Né? E hoje, analisando nisso, ainda as pessoas de 40 anos estão há 20 anos da idade mais produtiva. Uhum. Sabe? E a terceira idade mais produtiva, então, segundo esse estudo, é dos 50 aos 60. Ou seja, a produtividade do ser humano acontece mesmo a partir dos 50 anos. E aí, o que acontece no nosso país? A gente manda as pessoas embora para dentro do pijama. Quanto mais ela vai ser produtiva. Exatamente. E aí começa, por exemplo, o jovem é mais produtivo, né? É que existem as gerações, os melhores posicionamentos dentro dos objetivos da empresa. Então, tu tem um plano estratégico, tu precisa atingir algumas metas e tu tem que colocar pessoas estratégicas nesses pontos para atingir metas. É importante ter uma pessoa com experiência, é importante ter uma pessoa com mais vigor por resultado, certo? É importante tu ter no jogo, que nem o jogo de futebol, se tu tiver todos os atacantes, tu não tem um bom time, tu tem que ter cada um dentro da sua área. E a faixa etária, ela é uma coisa primordial para se colocar na estratégia de um time. Nós lá temos pessoas mais velhas que trabalham conosco e tem pessoas mais novas que todos eles juntos criam uma sinergia e jogam um bolão e fazem gol e têm o sucesso que a gente precisa, atingindo as metas, né? Que é muito importante ter objetivos. Só para encerrar com relação a isso, eu acredito que as pessoas acabam perdendo o vigor porque perdem objetivos. Uhum. Tu não tem mais nada para fazer, na tua cabeça tu já encerrou a tua questão profissional, tem algumas questões familiares que tu acabou não resolvendo ao longo da vida, começa a dar uma desesperança e essa desesperança fatalmente te leva para o final, cedo. Eu já estou acima do 7.0. Então, eu fico pensando assim, eu li muito, eu tenho já conversando pessoalmente, eu tenho registrado, eu já li mais de 2.300 livros, que é pouco livro em relação, por exemplo, a vários amigos meus que leram mais de 5.000 livros na vida deles. E a leitura, quando chega no momento em que tu pode hoje aproveitar a leitura integralmente, né? O celular, por exemplo, quando eu vou ler, eu li um livro hoje, que até eu mostrei aqui no programa O Poder da Mente, essa semana eu li todo esse livro, que já li lá antigamente vários livros sobre isso, entendeu? Então, tu te voltar para um segmento que é fundamental, sobretudo numa idade que tu estás, uma idade mais provecta, ou seja, você desenvolver tudo aquilo que a mente te proporciona, que é uma coisa extraordinária. Nós não temos a mínima noção do que é o poder da mente, né? O poder da mente para tudo, para te afastar de doenças, te afastar do medo, te afastar de todas as coisas, as armadilhas que o mundo te oferece. Então, nós não temos... Há um estudo que diz que nós usamos apenas 2% da potencialidade da mente. E a mente é o instrumento mais poderoso que nós temos. É imunológico, é perceptivo, é tudo.
Então, hoje, eu me dedico muito a isso aí, entendeu? Livro nessa área. Eu sou formado em economia, sou mestre em economia e tal, mas hoje, essa coisa, essa possibilidade me... Então, é um campo extraordinário e tu vê que muitas pessoas, elas hoje estão, nessa idade de 40, 50 anos, doentes, desesperançadas da vida, infelizes, por quê? Porque elas não tiveram essa percepção, né, de como usar o seu poder que tem dentro de si. Né? Então, por questões das armadilhas da vida, pela infelicidade da vida, por questões que aconteceram, fantasmas que acontecem aí na vida de cada um, essa pessoa não soube superar isto. E é fantástico quando tu tem essa possibilidade. Na minha tese de doutorado, Silvio, eu trouxe a espiritualidade, já falei várias vezes no programa, né? E trago um estudo com profissionais bem-sucedidos que não precisam mais de dinheiro para sobreviver. E ali a gente fez eu não posso divulgar, né, porque eu estou defendendo exatamente agora, claro, dentro desse mês, mas as pessoas mais espiritualizadas, elas são mais felizes. Essa conclusão... A Universidade de Harvard chegou a essa conclusão, a partir daí. Exatamente, mas isso é uma coisa assim, indiscutível, né? Principalmente aquelas pessoas que têm um senso de continuidade, que acreditam que a morte ela vai trazer uma continuidade da sua vida. Então, eles não se preocupam em perder o dinheiro, porque eles sabem que o dinheiro porque o caixão não tem gaveta, esse sempre fala, né? Mas eles sabem que a riqueza toda interior que eles têm, que propuseram através de emprego, né? Tem um ali que eu entrevistei, tem mais de 10 mil colaboradores que trabalham na equipe. Ele sabe que aquilo aquilo é só reflexo do que ele pensa, então ele vai levar essa riqueza com ele, então é diferente. São pessoas diferenciadas, né? Em compensação, outros, que é o dinheiro só pelo dinheiro, um deles chegou a quase me tirar da sala dele quando eu perguntei: o que vai ser de ti depois da morte? E ele ficou muito abalado com essa resposta, com essa pergunta, e ele disse, quase deu a entender que ele não ia morrer. Sabe? Eterno, né? Ou seja, ele não acredita nessa possibilidade. Aliás, tem vários livros, a própria Universidade de Harvard tem, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz, tem um livro que é muito famoso e tal, a maioria das pessoas talvez que estão assistindo. Tem até uma palestra no YouTube sobre esse. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então tem vários livros nesse segmento, tem uma obra muito grande, tá, uma literatura muito grande disso, mas há uma conclusão em todos eles que é comum, ou seja, as pessoas, eles fizeram uma pesquisa sobre os mais ricos do mundo, nenhum deles é feliz. Se tu colocar a questão da felicidade do ponto de vista de autossuficiência deles, quer dizer, o cara é feliz quando tu tem as tuas necessidades, quando tu é dono de si próprio e tu não depende do mundo para viver e para se sentir, ter essa percepção de felicidade. Então, são exatamente as pessoas que menos recursos têm, porque elas chegaram nessa percepção espiritual que o rico normalmente não tem, porque ele está com a percepção dele, o fruto dele, a preocupação dele é a riqueza, ele está no bem material e não espiritual. Então isso, graças a Deus, as universidades do mundo inteiro, Harvard é o grande epicentro disso, estão começando a desenvolver isso, que eu acho que o ser humano precisa olhar também o seu lado espiritual. Mas se nós pensarmos só no ponto de vista financeiro, os extremos são muito desafiadores, né? Quem não tem nada... E quem tem tudo. E quem tem muito. E além do que precisa. Até pelas relações, né, Silvio? Porque imagina assim, quem tem muito, né? As pessoas que se aproximam, os interesses, a vida ela tem uma certa complexidade. E as pessoas que não têm nada têm muita fragilidade, né? Fica muito frágil socialmente. Então, os extremos, eles são muito, muito desafiadores. E tu não consegue desenvolver espiritualidade, principalmente se tu não tem uma base, né, que é aquilo que o psicólogo Maslow fala na pirâmide, né? Abraham Maslow, tu fala sobre a base, né, das necessidades fisiológicas e das necessidades de segurança. Pelo menos eu acredito nisso, né? A espiritualidade parte do princípio de pessoas que tenham essa base já desenvolvida. Até a professora Dana Zohar, ela inverte a pirâmide de Maslow, né? Porque ela diz que tem 2 bilhões de seres humanos, que são os seres humanos que têm as necessidades, dos 7, 2 têm as necessidades básicas atendidas, então poderiam trabalhar já para a autorrealização, que é o que tu faz aqui no programa, né? Tu te autorrealiza, tu traz as informações que as pessoas precisam, procura trazer um serviço à sociedade e, logicamente,
para isso as tuas necessidades fisiológicas e segurança estão atendidas. A própria psicologia... É bem interessante esses estudos. Com certeza, a própria psicologia pega a partir de Freud, depois Carl Jung, né, Carl Rogers e o Abraham Maslow, que para mim ele evoluiu muito na questão da psicologia do ponto de vista prático. E a década de 70, Maslow. É Maslow. Então, eu acho que essa evolução, ela vem exatamente preencher essa necessidade do ser humano hoje, que nós temos tudo que nós queremos e não somos felizes. Por quê? Aí é que entra o Abraham Maslow, o Carl Rogers, Carl Jung e tal. Freud eu tiro da coisa porque Freud estava preocupado mais na questão sexual aí do ser humano. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esta evolução é importante, né, para nós, como seres humanos, saber onde é que está o ponto da felicidade, buscar isso aí. E ela está dentro de nós. Exatamente. Eu estava falando do Freud, né? O Viktor Frankl foi um autor posterior que trouxe uma contribuição muito boa, né? Uma contribuição muito boa. E da década de 70 ainda tem o ciclo de Kolbe, que é a base. Agora não está se falando muito em coach. Todo mundo acabou virando um pouco de coach, né? Banalizou um pouco uma ciência bem interessante. Mas por trás do coach está o Kolbe, né? Se botar lá no Google ciclo de Kolbe, o ciclo de Kolbe ele trabalha muito assim o que tu está vivendo e se vale a pena, né? Tu seguir nessa linha. E muitas coisas que a gente vive, experiências que a gente tem, realmente tu não para pensar se vale a pena. Perfeito. Então, o Kolbe foi muito assim, inteligente nesse sentido. Vamos voltar sobre esse assunto, que é um assunto importante. Saulo, muito obrigado pela tua presença aqui. Prazer, sempre. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Uma boa semana. O Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.